Estamos aqui na Escola do Pensar para começar mais uma série de estudos e desta vez uma das melhores possíveis. Nós vamos falar de profecias. O assunto geral é sinais dos tempos ou eventos finais, que é uma grande série. E profecia é um assunto que é muito forte. A Bíblia, nós sabemos, se divide em 5 partes. Muita gente faz outras divisões, mas é histórias, o que passou, profecia, o que ainda virá, cânticos para louvar, parábolas para duvidar, entender ou não entender, e doutrinas, aquilo que, se ela é bíblica, nós não podemos duvidar e nem alterá-la. E hoje nós estamos aqui com a professora Nilma, uma ex-professora daqui, que Deus tem abençoado ricamente, trabalha num projeto ali no Socorro, e um dia nós queremos conhecer melhor o seu projeto lá. Temos também aqui o Mateus, que ele é da igreja de Leônidas Moreira, aqui perto, e temos o pastor Sérgio Monteiro, que é um teólogo que muito conhecido, muito falado, né? E é muito bom ter o senhor aqui, pastor, para nos ajudar aqui nesse assunto. E dando aqui continuidade, o livro de Daniel é um grande livro, é fantástico. É um livro que me trouxe para a Igreja Adventista. Se não fosse o livro de Daniel, se não fosse o capítulo 2, que eu me encantei com o capítulo 2, e depois eu fui conhecendo outros, ali me plantou nessa igreja que não há jeito de sair, jamais sairei dela. Agora, pastor, veja lá, a gente sabe que Daniel tem essas profecias lindas, que elas são de um alcance desde a época dele, 600 anos antes de Cristo, e vai até o final, até depois da volta de Cristo, fala de um reino eterno que será implantado na terra, isso já no capítulo 2. Mas nós temos aqui algo que eu vou dizer daqui a pouco. Gostaria de ouvir a Dilma, se ela tem alguma curiosidade para saber agora do pastor, e não só hoje, mas também em outros momentos. Profecia é algo que me encanta tremendamente. E foi também o estudo das profecias que me trouxe e me firma na Igreja Adventista. Conhecimento da palavra de Deus. E nesse projeto que nós temos, eu lanço assim um desafio para os hóspedes, dizendo que nós temos um mistério a ser desvendado. E aí uso Daniel 2 e tem o quebra-cabeça, tem uma série de coisas, né, para estimular o aprendizado. Eu sou fascinada com o estudo das profecias e foi uma oportunidade ímpar, um privilégio estar aqui neste dia. Ok, venha mais vezes, tá? E você, tem alguma coisa a dizer? Meu processo para o batismo foi um pouquinho diferente do tradicional, porque geralmente você recebe estudos de uma pessoa, só você e a pessoa com alguém auxiliando. No meu caso, o meu guia de estudos para o batismo foi junto com os desbravadores, e foi justamente sobre as profecias do Apocalipse. Então, a profecias é um tema que me instiga, que me dá muita curiosidade, e que muitas das vezes nós jovens, como a gente está muito envolvido na igreja, muitas vezes a gente deixa a palavra um pouquinho de lado e foca em eventos, essas coisas, que é errado. Então, creio eu que eu vou aprender muitas coisas aqui hoje. Muito bom. Bom, pastor, você vai ter a oportunidade de falar mais do que todos nós, e isso aí é bom para você gosta. Não faça uma coisa dessa. Pastor, veja lá, dentro das profecias de Daniel, que eu tenho falado delas para muita gente, mas chega em Daniel 8,14 e parece que ali começa outra profecia dentro das profecias de Daniel. Daniel 8,14, que diz aqui, eu acredito que muita gente sabe, outros ainda não tiveram oportunidade, que diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Pastor,
Eu gostaria de saber, para poder dizer para as pessoas e esclarecer o que significa isto. Olha, professor Gui, Manilma, Mateus, é interessante porque, diferente de vocês, o que mais me atraiu e que manteve na igreja, na verdade, é a doutrina do santuário. É o santuário. As profecias, elas são fantásticas. Verdade. Eu sou apaixonado pela doutrina do santuário, que está aqui nesse verso. Alguém pode dizer, mas o que é a doutrina do santuário? É ela que nos ajuda a responder e identificar o que é a compreensão correta desse texto. Só que o livro de Daniel, eu me recordo quando eu era mais novo, que uma certa feita eu morava em Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia, e eu peguei o livro, depois já do meu batismo, e eu peguei o texto bíblico, peguei a Bíblia e subi no teto da minha casa e fiquei a tarde inteira lendo Daniel. Eu li Daniel umas 12 vezes, uma vez para cada capítulo, né? Eu lia, terminava, voltava, lia de novo. Naquela tarde eu li Daniel, acho que 10 ou 12 vezes, e depois li Apocalipse também, numa semana seguinte. Porque a veia adventista, dentro do sangue adventista, corre profecia, corre santuário. Porque no santuário as profecias se encontram, e nas profecias nós temos a identidade do santuário, nos mostrando que não é o santuário da terra. O santuário, quando a Bíblia fala aqui em Daniel 8,14 a respeito do santuário, se nós olharmos o que acontece anteriormente, no capítulo 7, no capítulo 2 e no capítulo 9, que são os capítulos proféticos por excelência de Daniel, nós vamos ver que o santuário da terra praticamente desaparece. Esse santuário terrestre que havia lá, de acordo com Levítico, estabelecido em Êxodo 25, verso 8, versos 8 e 40, e em Levítico, todo o livro de Levítico dizendo como seriam os rituais, ele perde a sua importância. Há um texto muito legal da Bíblia, que é no capítulo 9 do livro de Daniel. Né? No capítulo 9 do livro de Daniel, nós vamos encontrar ali na profecia, a partir do verso 24, a respeito das 70 semanas. Né? Nós já vamos voltar. Mas assim, vejam, o final do verso 24, do capítulo 9, diz que haveria, essa visão serviria para ungir o Santíssimo. Ungir o Santíssimo. Né? Essa expressão Santíssimo, em hebraico, ela não se aplica a pessoas. Ela se aplica a santuário, sempre a uma parte ou todo do santuário. O que significa, se havia já um lugar santo de culto sendo usado, por que é que o Messias, que é o foco dessa profecia, viria para ungir o santuário? Quem vai nos responder isso é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele vai nos dizer, no capítulo 9, versos 8 em diante, que enquanto a primeira tenda, né, o primeiro santuário, o tabernáculo, ele ainda estava vigente, o segundo não vigia. O segundo não tinha ainda função. Mas com a vinda do Messias, no versos 11 e 12 do capítulo 9, a vinda do Messias, com um sacrifício maior e mais perfeito, não pelo sangue de touros ou de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele inaugura um novo santuário. E esse novo santuário, a gente retorna para o capítulo 8, vejam que coisa interessante, como a Bíblia, né, ela volta, exatamente. Vai lá, vem cá. E ela nos dá informações em todos os textos. O capítulo 8, do verso 8 em diante, no capítulo 8 nós temos várias figuras interessantes. As figuras interessantes, e é um ponto importante, porque essa visão do capítulo 8, 14, 11, 12, 13 e 14, elas são realmente uma visão dentro da visão. Tanto é que no hebraico ela tem uma palavra diferente para esses versos. Todo o capítulo 3, até o capítulo do verso 3 até o verso 9, é descrito em hebraico como razon, que quer dizer visão. Mas a partir do momento, deixa eu pegar aqui certinho, versos 13 e 14, esses 13 e 14, usa-se uma palavra diferente, que é maré. Então são duas palavras, efetivamente é uma visão dentro da visão. É uma aparição dentro da visão mais completa você tem uma aparição, em que os anjos aparecem conversando e dialogando sobre os problemas que eles viram anteriormente. Rapidamente, para entendermos aqui, aqueles que nos ouvem e quem nos vê também, você vai ver no capítulo 2, no capítulo 8, melhor dito, diz que na visão parecia que ele estava na cidade de Sussã, na província de Elã, e conforme a visão, eu estava no rio Eulai. E ele olha e vê um carneiro que tinha 2 chifres. Interessante que aqui nós vamos ver animais que estão relacionados ao santuário. O carneiro, o bode são animais relacionados ao santuário. Né? E ele tinha 2 chifres, e os 2 eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vocês se lembram, a irmã Nilma estava falando de Daniel 2 também, o professor Gui falando de Daniel 2. Daniel 2 nós temos também a mesma figura de a Medopérsia, 2 braços. Porque o objetivo do livro de Daniel, e aqui eu acho fantástico isso,
O objetivo do livro Daniel é nos demonstrar que Deus tem completo e absoluto controle sobre a história. Eu acho interessante, pastor, que são 2 braços e 2 reinos que se sucedem. Exatamente. E nós vamos ver no capítulo 7, nós temos também o urso, né? Nós temos o animal que se levanta mais sobre um lado do que sobre o outro, indicando exatamente a força primária de Ciro, o grande rei Ciro da Pérsia, que os persas eram muito mais poderosos do que os medos, né? E aí nós vamos ter aqui a Bíblia descrevendo por antecipação, nós temos aqui essa visão, é no 3º ano do rei Baltasar, que é por volta de 553 a.C., e aí nós vamos ter então, ele levanta, vê um carneiro, depois o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia grande conforme a sua vontade e se engrandecia. Nós vamos ter 3 vezes o verbo engrandecer aqui, relacionados ao primeiro animal. Depois nós vamos ver ao segundo animal também da mesma maneira, que eu estava considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Verso 6, dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, e contra ele no furor, etc. Continua aqui. No verso 7, e aí o bode, quem é o bode? A velocidade com que o verso 5 nos diz, vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. A velocidade clara indicando o poder e a velocidade com que um grande homem, Alexandre o Grande. Falei sobre isso para os alunos aqui da escola na última semana. Alexandre o Grande, com a impetuosidade do seu poder e a facilidade das suas estratégias, conquistou o mundo e destruiu os exércitos persas e medos, considerados indestrutíveis até aquele tempo, com estratégias. Se é verdade que Dario é conhecido só por curiosidade, Dario de Daniel é conhecido na história como Gubaro, ou Ugbaro, que era o general de Ciro, que tinha exatamente 60 anos, e ele que invadiu Babilônia, não Ciro. Ciro não invade Babilônia. Ciro recebe o reino posteriormente, dado por ele que havia chegado 2 anos antes. Em 539, enquanto eles estavam lá festejando, Dario chegou e falou, a Babilônia é inexpugnável. Passavam, por curiosidade, no muro da Babilônia, passavam 2 carruagens, uma ao lado da outra. Os historiadores, os arqueólogos descobriram em 1889 os muros da Babilônia, e 1887. E quando eles descobriram, eles falaram, uau, é enorme, que lindo. Como é que eles conseguiram entrar? Descobriram na crônica de Nabonido e na crônica de Ciro que eles desviaram o curso do rio Eufrates. E aí passaram sem nenhum tipo de problemas. Foram esses exércitos extremamente poderosos que foram vencidos por Alexandre na sua grandiosidade, na sua impetuosidade. E a Bíblia diz que ele se engrandeceu, ele também era grande, poderoso, e havia um chifre que se engrandeceu. O bode, verso 8, se engrandeceu sobremaneira. E estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, no seu lugar outros 4 notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Eu vou pular aqui o restante, porque desse chifre, não vou descrever exatamente o que está aqui, mas as ações do chifre, que surgem no lugar desses 4 chifres que quebraram de Alexandre, que representam os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que são os 4 reinos que surgem da destruição do império, da morte de Alexandre, na verdade, porque ele não foi destruído. Alexandre morreu por causa de uma febre que ele pegou quando ele foi para a Índia, e ninguém sabe exatamente a razão pela qual ele pegou essa febre, e morreu. E o seu reino foi dividido entre esses 4. Aí, assim, algumas Bíblias, e vejam, aqui é um ponto extremamente importante. Verso 9 diz assim, na Bíblia, a grande maioria de vocês diz, de um deles, ou de um desses chifres, saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Na grande maioria das traduções, parece que o chifre pequeno nasce de um dos chifres que surgiram no lugar do reino de Alexandre. Mas o texto hebraico não diz isso. O texto hebraico diz, na verdade, que ele se movimentou a partir de um dos ventos do céu, não de um dos chifres. Significa que ele veio de uma determinada posição, de um determinado lugar, e o que o texto vai identificar qual é o lugar, de onde ele vem. O texto continua dizendo, verso 9, diz assim, cresceu para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, Jerusalém. Se ele cresce para o oriente, para o sul e a terra formosa, pode ser também entendido como norte, ele só pode vir do ocidente, que é exatamente de onde vem Roma. Roma surge exatamente no cenário profético, observando o cenário profético, ela surge a partir do ocidente. E ela vem de uma maneira muito rápida. Ela entra nos afazeres, nos affairs, da profecia, de uma maneira impetuosa. Simplesmente
vindo com um poder avassalador. Para vocês terem só uma ideia, um homem de Roma, chamado Caio Pompílio Lenas, quando o Antíoco Epifânio, no ano 168, tentou invadir o Egito e destruir e conquistar o Egito dos Ptolomeus, Caio Pompílio Lenas, por ordem do Senado, chegou na praia, na Palestina, hoje na Palestina, e disse para ele, volta. E ele disse, não volto. Caio Pompílio Lenas traçou um círculo em volta dele e disse assim, eu te determino por ordem do povo de Roma e do Senado romano que você volte. Eu não vou te matar porque eu sou seu amigo. Mas se você tentar andar por esse círculo em direção ao Egito, você sentirá todo o poder de Roma. Claro que atrás dele tinha a 10ª Legião Romana, que era uma das mais sanguinárias. Antíoco olhou, o exército de Antíoco estava atrás, o exército Seleucida. Ele olhou, considerou... não vale a pena não. É melhor voltar. É melhor voltar. E aí ele voltou. E no caminho voltando, ele invadiu Jerusalém, sacrificou uma porca no altar de Jerusalém e fez um monte de besteiras ali em Jerusalém. Só que Roma entra e Roma diz assim, olha só que coisa impressionante. Ela vai para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa, verso 9. O professor Gui falou que ia falar muito, eu falo muito mesmo. E assim, e me interrompam, fiquem à vontade. Isso significa uma expansão horizontal. Horizontal. Então ela vem com um poder de guerra. E esse poder de guerra diz que Roma conquistaria o sul, a Terra Formosa, que é Jerusalém. E exatamente isso acontece 5 anos depois, em 3 anos depois, em 165, a Terra Formosa. O Oriente, ela vai com seus exércitos até o Oriente, mas ela não fica aí. E é quando nós entramos na parte principal da profecia. Verso 10 diz assim, se engrandeceu até o exército do céu, já não é mais a terra. Já não é mais o horizontal. Já é o vertical. Exatamente, professora. O vertical. E aí você vai perceber que ela descreve rapidamente o que ela vai fazer, Roma vai fazer, no que diz respeito à terra, mas a profecia se demora no que ela vai fazer em relação ao céu. Aí Roma diz assim, até o exército dos céus, e lançou por terra algum das estrelas desse exército e os pisou. Exército na Bíblia, lá em Levítico, essa expressão exército dos céus, tem a ver também com o exército do santuário, os sacerdotes do santuário, que ministravam no santuário, era o povo de Deus que ministrava no santuário. Quando ela faz isso contra o exército do céu, nós nos lembramos de Daniel 7, que diz que ele se levantou contra os santos do Altíssimo, e que magoou, destruiu, feriu os santos do Altíssimo. Quem são os exércitos do céu aqui? Os santos do Altíssimo. Especificamente, aqueles que ministram, que são o povo de Deus que intercede pelo restante da humanidade. E continua ainda dizendo que ela não se contenta apenas em magoar os santos e levantar-se contra o exército, mas contra o príncipe. Verso 11. Se engrandeceu até o príncipe do exército, e dele tirou o contínuo. Na Bíblia de vocês pode aparecer holocausto ou sacrifício contínuo, que é uma palavra que não está no hebraico, é apenas contínuo. A palavra tamid, que aparece aqui, ela se refere aos pães que eram mantidos continuamente na presença de Deus, ao fogo que era mantido, chamado ner tamid, que era mantido continuamente na presença de Deus, aos sacrifícios que eram mantidos de manhã e de noite na presença de Deus, à intercessão do sacerdote, que era de manhã e de noite, tudo isso era tamid. O que o texto está dizendo aqui? Que esse príncipe de quem ela tira era alguém que habitava em um santuário, que cumpria todas as funções que antes eram dos sacerdotes, ele cumpre, porque é ele que tem o tamid, porque tira dele. Não é dos outros, é dele. Então ele cumpria em si mesmo os pães da proposição, os pães da presença. E aí nós nos lembramos de um dito de Jesus Cristo lá em João, que diz, eu sou o pão da vida. Exatamente. E eu disse que também um outro era que havia uma luz contínua. Jesus disse também, eu sou a luz do mundo. Luz do mundo. E tem várias outras expressões. Quem é o sacerdote que comparece continuamente diante de Deus para interceder por nós? Jesus. Então, esse tamid representa o ministério contínuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que intercedeu, intercede e intercederá por nós. E aí, essa Roma que aparece aqui não pode ser um poder político. Por que um poder político iria falar contra o céu? O que ela poderia fazer? Então, há que se perceber que aqui é uma mudança da característica desse chifre pequeno, que não está mais apenas restrito ao poder político que atingiu os santos, que pelejou contra os santos, mas vai contra o príncipe, relacionando-se e contrapondo-se à sua intercessão. E isso é extremamente importante para a profecia. É por isso, e aí com essa profanação do santuário, com isso ele profana o santuário.
Porque aí o santo pergunta, até quando isso vai acontecer? Né? Porque diz assim, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Queridos, aqui quando diz que lançou a verdade por terra, na verdade diz o seguinte, que lançou o lugar do seu santuário, né? O lugar do seu santuário. Na verdade, verso 11, diz, o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Lugar, a palavra hebraica para lugar aqui é makon, que aparece no Salmo 119, dizendo assim, porque verdade e justiça são o fundamento do seu trono. Esse fundamento do trono é a palavra que aparece aqui. Então, o que é verdade e justiça? Verdade, a tua lei é a própria verdade também no Salmo 119, 142. O que é que esse poder tenta lançar por terra? A verdade, o lugar do santuário, fundamento do santuário. E o que é fundamento do santuário? A lei de Deus. Então aqui há um ataque contra a base e o fundamento da lei de Deus e um ataque contra a intercessão, e eu acho isso vibrante, um ataque contra a intercessão que pode cobrir as falhas daqueles que transgridem a lei de Deus. Então ela ataca a lei de Deus e ataca o meio pelo qual o homem é perdoado pela transgressão da lei de Deus. Não é? E quando isso acontece, ela tira a possibilidade da salvação, porque ela tira o foco de onde deveria estar o foco. Coloca, e aí ela diz o seguinte, o verso continua dizendo, fantástico, diz assim, verso 12, e o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado. E logo em seguida diz o seguinte, no verso 13, depois ouvi um santo, que falava e disse ao outro, até quando durará a visão relativamente ao contínuo e à transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele pergunta até quando todo o trabalho do santuário, tudo que ele pode fazer, e esse ataque desse poder vai durar. Esse até quando, o anjo não está preocupado com o que vai acontecer no meio. Essa expressão ad matai, ela significa assim, quando Deus vai se levantar? Quando é que Deus vai tomar nas suas mãos o juízo de volta? E aí é quando ele responde, até 2.300 tardes e manhãs. Ele está dizendo, vocês vão ter que esperar 2.300 tardes e manhãs. A profecia tem uma característica interessante. Gente, eu estou fazendo um sermão aqui, gente. Pergunte aí. Mas eu quero fazer somente interromper um pouquinho, só para acalmar a mente e o coração dos ouvintes, que, calma, tem paciência. Para facilitar esse entendimento, é preciso ler o livro de Daniel muitas vezes. E eu diria para vocês, calma, nós vamos trazer aqui muitas vezes explicações menores, pequenas. Agora, esse panorama é muito importante o que o senhor está fazendo aí, porque diz para nós que nós precisamos nos curvarmos. Ler o livro. Ler o livro e questionar e dizer o que significa. Tem muita literatura a esse respeito, umas difíceis. Outras mais difíceis. Outras mais difíceis. Mas também tem algumas que vão facilitando. Eu confesso que eu sempre dediquei tempo para a Bíblia. Eu gosto de fazer isso aí desde muito pequeno. Isso eu dou graças a Deus. Eu digo a você, calma, vamos começar lendo o livro, primeiro capítulo, você entende um pouquinho. O segundo é maravilhoso. O segundo, para mim, sem o segundo não dá para entender o resto. Porque é um panorama geral de lá até o final de todas as coisas. Aí vai ter uma parte histórica até que recomeça-se a profecia novamente. Daniel 8, Daniel 7, Daniel 9, na verdade, Daniel 8 e 9, basicamente, eles são detalhes do que acontece no capítulo 7 e no capítulo 2. Deus vai revelando gradativamente, acrescentando detalhes para uma compreensão melhor da coisa, para uma identificação exata de quais são esses poderes que vêm lá descritos no capítulo 2. Exatamente. Nós não podemos, assim, o que a gente está fazendo, nós estamos vendo a profecia, que é a segunda maior profecia temporal do texto, né? Que tem um início, um marcador, é a profecia com um período de tempo mais longo. Mas assim, a profecia do capítulo 7 ela é mais longa, ela atinge mais adiante do que a do capítulo 8. Mas se a gente tentar ler o capítulo 8 sozinho, isolado,
é legal a gente falar um monte de datas, e é até legal quando a gente vai falar sobre isso, porque senão história, etc. Ou o capítulo 2, vai ler o capítulo 2 e não entenda o contexto no qual Deus colocou o capítulo 2, que é o capítulo 7, o 8 e o 9. Você vai pegar trechos de complicada compreensão. Complicada compreensão. Então é importante ler o texto inteiro, o capítulo inteiro. E não apenas o livro de Daniel. Mas para compreender o livro de Daniel, você precisa ler Apocalipse. Sim, também juntos? Juntos. Agora, pastor, veja lá. O livro o capítulo 2 de Daniel, ele dá um panorama geral e ele é muito dedutivo. E depois, os demais capítulos, ele vai tirando a cabeça da estátua, depois o tórax, depois os quadris, e vai depois para pernas, pés, dedos. Isso é fantástico. E isso vai desenrolando, como a professora Nilma disse, que a cada dia vai clareando. E eu digo para você, ouvinte, tenha calma e tenha esperança e se dedique que você vai chegar lá. Nós iremos chegar lá, a compreensão total. Agora, aqui alguém falou em Apocalipse. Daniel e Apocalipse caminham juntos. E todos que eu conheço querem saber mais de Apocalipse. Uns chegam até a ter medo. Calma, não tenha medo. Apocalipse é a revelação. E essa revelação está toda em Daniel. Mas vamos lá. Eu estou querendo que você chegue aí no capítulo 8, 14. Vamos chegar lá. Mateusão. Capítulo 8, 14, que essa é a curiosidade. Olha, até 2.300 Até 2.300 é onde nós paramos. E aí? Ô, pastor, eu tenho uma dúvida. Porque o professor Gui leu aí que é até 2.300 tardes. Na minha versão diz, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. E você falando um pouquinho, você falava muito do hebraico. A minha dúvida é o seguinte, o hebraico é a língua original, correto? Tem alguma diferença, como é que fala, considerável em eu estudar a Bíblia sem procurar o hebraico? É como você ler ou assistir um filme em preto e branco, você está lendo em português, e quando você vai no texto original, você vê o mesmo filme, só colorido. Nem colorido, né? Na verdade em cores. E não é que estou lendo Technicolor. Então, assim, é a beleza e a profundidade que você consegue chegar. Isso, por exemplo, sua Bíblia diz, isso tudo levará. Não é esse o ponto do hebraico. O hebraico diz assim, Deus vai se levantar, não é o interesse dele tudo que vai acontecer no meio, mas a purificação do santuário que acontece no final. Então, tudo isso que aconteceu aqui, que o anjo narrou, que Daniel viu, ele vai acontecer durante um grande período, mas o foco da visão não é o que acontece, mas como Deus corrige, como Deus resolve. Como é que Deus resolve? Com a purificação do santuário. E o que é essa purificação do santuário? Ela envolve muito mais do que apenas purificar. A palavra que aparece ali no texto bíblico, nitzdak, e você já vai aprender mais hebraico, fica tranquilo, meu amigo que está nos ouvindo também. Vai sair daqui um especialista em hebraico, em grego. Ela tem uma expressão dentro do texto bíblico, quantas vezes ela aparece uma vez só, mas existem palavras iguais, né? Nessa forma aparece uma vez só. Mas palavras iguais que apresentam justificar, santificar, trazer de volta ao juízo, trazer a juízo, aí purificar, tirar a abominação, tirar sujeira, limpar. Todas essas expressões estão associadas a essa palavra que está no capítulo 8, verso 14. O santuário não foi apenas purificado no sentido de que havia pecados e que foram purificados, mas ele foi mais uma vez trazido, justificado na medida em que ele foi atacado pelo chifre pequeno, ele é purificado desse ataque, justificado porque ele agora é trazido para uma posição de santidade novamente, e a sua posição como sendo importante para o plano da salvação, ela é colocada mais uma vez em evidência. E eu me recordo e a verdade a respeito dele também é pregada. Há uma tradução chamada, a tradução búlgara, que de 1800 e alguma coisa, não me recordo, e ela diz assim, depois de 2.300 anos, a verdade do santuário será novamente pregada. Olha. Não é fantástico isso? Demais. Não é? A verdade do santuário será novamente pregada. E o que pode ter pregação a ver com purificação do santuário? Tem tudo. Tem tudo, porque quando você conhece, esclarece, entende, purifica. A mente da gente precisa ser purificada quando você entende a verdade. E eu tenho me dedicado a isso, mas você citou aí uma tradução, e eu agora tenho visto o seguinte, eu passei horas para entender um verso bíblico e só
eu só pude compreender quando eu li 2, 3, 4 versões diferentes. Então, cuidado com algumas versões, é lógico, porque tem umas que estão descambando da verdade, são encolhidas, tendenciosas, parafraseadas e até omitindo. Isso é perigoso. Mas é bom ter 2, 3 traduções para ir facilitando, né? Sabe um ponto importante a respeito dessa profecia? 2 pontos extremamente importantes, que eu me agrado muito disso, é quando nós analisamos o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, nós encontramos Cristo ali dentro. E feições a respeito de Jesus que deveriam nos causar espanto. O capítulo 7, e é um modo de pensar hebraico, um modo de pensar judaico, ele vem de trás para frente. No capítulo 7 a gente tem a figura do Filho do Homem, que recebe o reino. Não é? Não é isso no capítulo 7? Um Filho do Homem que recebe o reino, se aproximou do Eterno. E aí a pergunta que surge na cabeça é assim, de onde esse Filho do Homem surgiu? Quem é ele? Por que ele pode ser rei? E essa resposta não é dada no capítulo 7. A resposta é dada no capítulo 8. O capítulo 8 diz assim, olha, ele é rei porque ele primeiro foi sacerdote, ele é príncipe. Antes de ser rei, ele foi príncipe. E um príncipe que intercede. E príncipe, em Esdras, os sacerdotes são chamados de príncipe. Capítulo 6, verso 8 de Esdras. E eles são os príncipes que intercedem. Então, onde é que está a realeza do Filho do Homem? Na sua intercessão, que é apresentada no capítulo 8. E o capítulo 8 diz, mas ele é sacerdote? Ele é da tribo de Levi? Ele pode ser sacerdote da tribo de Levi? E como ele chegou a ser sacerdote se ele nem aparece aqui dizendo que ele é levita? Aí o capítulo 9 responde, dizendo, não, ele não é levita. Ele é sacerdote porque ele foi oferta. Ele é o Messias que se apresenta para morrer, porque no Messias, no capítulo 9, ele é morto. No meio da semana será cortado o Messias. Então, nós temos todo o ministério de Cristo, todo o seu ministério nos capítulos 7, 8 e 9, no centro profético de Daniel. E esse centro profético, então, ao nos apresentar Jesus, nos apresenta de forma, a gente chama de forma esquemática. É como uma foto, uma maquete do plano da redenção. E quando a gente vê isso, nós temos que aplicar esse plano da redenção, a essa maquete, aquilo que como é que a gente alinha uma maquete com a sua realidade que é muito maior. Se a maquete é uma representação em miniatura de tudo aquilo que é grande, de algo que é maior. A profecia é basicamente isso, é como se Deus tirasse uma foto de uma realidade muito grande, que é o plano da redenção, e nos apresentasse de uma maneira resumida, de uma maneira comprimida. E nesse contexto, por que eu estou trazendo isso? Porque é o segundo aspecto, isso tem impacto para a nossa compreensão do que significa 2.300 tardes e manhãs, um tempo, metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de capítulo 7, e também no capítulo 42 meses de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e também as 70 semanas de Daniel 9. Aplicando para Daniel 8, como é que nós podemos compreender, então, a ideia dessas 2.300 tardes e manhãs? Primeiro ponto é esse que eu disse. Essa representação é uma miniatura. Tudo que nós vimos aqui são chifres representando nações, representando reinos, bodes, animais representando reinos e impérios. Então, nós vemos realidades menores representando realidades maiores. O tempo também Deus pegou e comprimiu o tempo para nos apresentar. E onde é que a gente encontra a chave para agora dizer o que significa esse tempo? Nós vamos encontrar no livro de Números, capítulo 14, e no livro de Ezequiel, que fala, um dia te dei por um ano. E o legal é que no hebraico, Deus repete, Deus não deixa dúvida, não é? Um dia talvez seja, ele diz assim, um dia por um ano, um dia por um ano. Essa expressão em hebraico significa, tão certo quanto eu vivo, um dia vocês terão por um ano, vocês devem entender por um ano, em elementos proféticos. E aí quando nós aplicamos isso, nós vamos chegar que as 2.300 tardes e manhãs, que tarde e manhã é uma outra maneira de dizer dia, simbolizam 2.300 anos. 2.300 anos, ou seja, a gente vai expandir todos os acontecimentos do capítulo 8 para olhar na história. Não pode ser apenas 2.300 dias normais, mas algo muito maior. E aí nós encontramos a chave para compreender. É um período longo de tempo no qual várias ações são vistas e que ao final deles Deus justificaria, purificaria, traria de volta a importância do santuário, que não é mais o santuário da terra, porque o santuário da terra havia passado antes mesmo de chegar na metade desse período. Verdade. Agora, pastor,
Eu agora estou prestando atenção num negócio interessante. O santuário da terra, ele desapareceu, cessou. E agora até a arca fica se procurando aonde. Parece que nós temos que nos voltar para o céu. Exatamente. O que está acontecendo lá no céu e que aconteceu naquela época, daqui a pouco acho que você vai chegar lá, lá o santuário será purificado. Exatamente. O que seria então a purificação do santuário? Mas nós precisamos buscar o início, né, desse período. Quando é que esse período começaria? Esse período vai começar na profecia de Daniel 8, nós não encontramos o início. Né? Nós não vamos encontrar. E onde nós podemos encontrar o início? Desde a saída da ordem? Exatamente, no capítulo 9, a partir do verso 24. Essa saída da ordem nós vamos encontrar no livro de Esdras, capítulo 4 e capítulo 7. O capítulo 7 nos dá o texto, mas o capítulo 7 não fala de reconstrução de Jerusalém, em nenhum lugar, no capítulo 7. Porque não era com reconstrução física que Deus estava dizendo. Deus não estava em nenhum momento dizendo que ele prometendo reconstrução física. Muro, na cultura antiga, era o local que simbolizava proteção. E portões, que o texto de Daniel 9, verso 24 e 25 diz, eram um símbolo, e praças, um símbolo de independência jurídica. Para que você pudesse julgar. Lembram de um evento? Ruth, quando foi que Boaz ele recusou, recusou não, quando ele foi oferecer a oportunidade ao outro, né? Exato. Foi lá no muro. No muro, nas praças, ali nos portões. Chamou todos os anciões e ali eram oferecidos julgamentos. A cultura antiga era uma cidade, ela é julgada em 3 níveis. O primeiro nível é o nível dos anciões, que julgam nas praças, no muro e nas praças, nos portões e nas praças. O segundo nível é o nível do sacerdote, ele julga no templo. E o último nível é o nível do rei. E esse último nível, que é o nível do rei, julga no palácio. Os julgamentos aconteciam na grandiosidade, para aplicação da lei imediata, era nas praças. Uma cidade que não tivesse praças, muros e portões, não tinha independência, porque também não tinha palácio e não tinha santuário. Por isso Deus diz assim, olha, vocês vão reconstruir as praças, vocês vão reconstruir os palácios, os muros e os portões, em tempos angustiosos. Quando você vai lá em Esdras 4, os príncipes da Transeufratênia, eles entenderam isso no decreto de Artaxerxes, a ponto de dizer assim, rei, do jeito que aqueles que vieram de ti, essa expressão em aramaico significa que o Senhor permitiu, que o Senhor mandou, estão reconstruindo Jerusalém, e ele diz assim, seus muros e praças já estão sendo reconstruídos. Saiba, ó rei, que se o Senhor fizer isso, o Senhor vai tirar dos reinos e etc. E essa cidade vai ganhar independência. O que acontece com isso? Eles conseguem parar a reconstrução, que vai ser retomada no capítulo 2 de Neemias, quando Neemias, recebendo a notícia de Hanani, que eles estavam sem conseguir continuar, ele diz assim, rei, a gente precisa. Aí o rei vai lá. E o rei não dá decreto nenhum em Neemias 2. Ele só fala, vai lá, volta lá. E aí no final das contas, e para a gente resumir, ela começa nesse período, que é o 7º ano do rei Artaxerxes, de acordo com o capítulo 7. E aqui uma curiosidade fantástica, Artaxerxes ele é filho ou afilhado da rainha Ester, porque Ester era casada com o pai dele, Assuero, que é conhecido como Xerxes na história. E então, de alguma forma, Deus moldou a história para que aquele jovem fosse influenciado e bem influenciado pela sua mãe ou madrasta. Né? Mãe ou madrasta. E ele dá aquele decreto, permite que os judeus voltem. E ele fala na lei, aos versados na lei do seu Deus, no capítulo 7, para aplicar a lei do seu Deus. E bendito seja o nome do seu Deus. Significa, agora Jerusalém vai ter independência. E vejam, tem a ver com o santuário. 2.300 anos depois, esse período cai exatamente no ano de 1844. No dia 22 de outubro, de acordo com uma profecia bíblica, 22 de outubro de 1844, e nós vamos voltar a isso em outro momento para especificar melhor o que aconteceu, se foi 22 de outubro, 23 de setembro, as datas que foram, etc. Mas de acordo com a profecia bíblica, em 22 de outubro de 1844, Deus levantou-se para purificar o santuário. Não foi apenas dos pecados, mas também dos pecados que para lá foram lançados durante todo o período do ataque do chifre pequeno, que tirou das pessoas a possibilidade de buscar o verdadeiro intercessor, colocando o seu exército, o exército sacerdotal da Igreja Romana, para impedir que as pessoas pudessem encontrar o verdadeiro e único ministro, que era Jesus Cristo.
E a Bíblia, ela é extraordinária. Por isso eu convido aos meus amigos e irmãos para... Vamos demorar mais tempo estudando a Bíblia. Vamos gastar tempo. Deixar um pouco a televisão. Deixar bastante a televisão. Deixar brincadeiras, deixar jogos, etc. E vamos nos voltar porque uma coisa eu percebo. As profecias estão se cumprindo rapidamente. Elas estão chegando a galopes. E por isso é que eu convido todos a se preocuparem mais com o estudo da Bíblia. E não é difícil. Ela é longa. E Deus espera a gente, porque Deus, Ele é paciente com aqueles que erram, né? Graças a Deus. Amém. Então o professor Gui está apresentando, mas eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessa profecia. Como ela tem importância, dessa profecia específica de Daniel 8, como vocês a veem nesse sentido, né? Como ela teve importância. Daniel 2 a gente já sabe, Daniel 2 é extremamente importante. Mas Daniel 8, verso 14, especificamente, Nilda, né? Nilma. E o professor Gui também. Como ela colaborou com a sua identidade adventista, irmã Nilma? Sim, como ela aponta, o final dela aponta para 1844, e justamente foi em 1844, um pouquinho antes, né, que começou o movimento, até não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares, né, na Europa e tudo mais, uma busca para entender essa profecia, e se chegou ao ano de 1844. Foi justamente nesse ano que surgiu a Igreja Adventista, veio em função desse movimento. Então, isso tem assim, um impacto muito grande. Ela não é mais uma igreja, mas é uma igreja que surgiu como um cumprimento de profecia, que também no Apocalipse fala sobre isso, né? Muito bom. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Nós acentuarmos. Não foi do nada, e Deus não profetizou apenas a purificação do santuário como algo que aconteceria no céu, mas o impacto sobre a terra. E o impacto é justamente o chamado de um povo, né? E esse povo sendo em 1844. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Pois é, mas pastor, o que eu acho interessante também no que ela falou é que em diversas igrejas houve um despertamento, inclusive na Igreja Católica, com o padre Lacunza, e também com a igreja congregacional. Sim. E outras mais, batistas, etc., eles começaram a estudar, e a Igreja Adventista foi como que acertada em cima dela para ela passar o sofrimento que ainda hoje passa, que muita gente chamando de seita. Poderia ter sido outra, mas acontece que a Igreja Adventista, ela veio para todos. Ela não pertence aos adventistas, ela pertence a Cristo. Outra coisa que, quando me perguntam, por que você deixou de ser padre, depois deixou a Igreja Batista, e por que veio para a Adventista? Eu digo, é muito bom quando eu abro a Bíblia em qualquer página, pode ser de olhos fechados, e eu creio desse lado e desse lado. E quando eu estudo a Bíblia, eu não tiro nada fora. Se eu entender, eu creio. Se eu não entender, eu creio. Porque eu sei que aqui está a palavra de Deus. Mas você nos perguntou aqui o que é que causou esse impacto de 2.300 tardes e manhãs. Quando a gente vai estudar passo a passo, a gente vai descobrindo, e às vezes até passa mal, né? Quando o livrinho lá de Apocalipse 10, aquilo dói na gente, não é? Puxa vida, Deus mandou comer um livrinho e parece que esse livrinho enganou a gente, ficou tão alegre e depois ficou triste porque aconteceu algo que não era para aquele momento. Convém que profetizes mais. Foi essas coisas todas aí que foi me dando assim interesse, hora de amargura, hora de doçura, e é isso que ou agora e continuando em outro momento,
eu gostaria que você nos desse assim, esses pormenores de cada momento daquele ali que aconteceu na história. Isso é fantástico, porque na verdade, e é algo que nós conversávamos antes, né, antes de começar, sobre a história de Jacó, né? Eu acho fantástico 2 itens da história de Jacó que nos auxiliam a entender a própria experiência adventista. Jacó, ele se deita lá, quando ele vai no caminho para Harã, e ele se deita, coloca uma pedra e ali ele tem a visão da escada, né? Aquela escada é Jesus, porque lá no capítulo 1 de João ele fala assim, viu o Filho do Homem, viu os céus abertos e o Filho do Homem, e anjos desciam por ele, né? E ele fala que ele era ele. Então, assim, quando nós olhamos, ou seja, Jesus era aquele que liga os céus à terra, Deus está no topo da escada, o Eterno está no topo da escada e faz uma aliança com Jacó. E diz a Jacó, olha Jacó, eu vou fazer isso, vou te acompanhar, vou tá. E depois Jacó levanta, naquela inconstância de Jacó, e diz, ó, se você fizer, você vai ser meu Deus. Né? Como duvidando, né? Daquela dúvida tola de Jacó muitas vezes. Mas o ponto mais importante é que depois de tudo que ele passa, em que Deus parece que não fala mais com ele, é só com Lia, com Raquel, e ele parece ser manipulado para lá e para cá. Ele que era o enganador, né? O nome dele tem uma raiz da palavra Ekev, quer dizer enganador, mas ele é enganado por Labão, enganado 10 vezes ele fala. Ele fala que ele foi enganado para a questão de Raquel, mas 10 vezes ele mudou o salário dele. 10 vezes. Ele diz assim, o que você quer que eu faça mais, Labão? Até que o anjo do Senhor, depois de 21 anos, chega para ele e diz assim, levanta-te e volta para a tua terra, porque eu tenho visto o que Labão tem feito contigo. E o ponto que eu acho fantástico é que depois de toda aquela discussão entre ele e Labão, em Jegar-Saduta, que é Gileade, né, eles estão ali, ele pega uma pedra, de novo, erige um altar e ele diz assim, que essa pedra seja uma testemunha. Que essa pedra seja testemunha. A questão da pedra dentro da Bíblia é uma questão muito interessante, porque a pedra ela dura, ela é perene. E assim, nesse sentido, ela é tomada como uma testemunha eterna daquilo que foi ali feito. Mas o ponto mais importante é o capítulo 33, quando ele diz assim, logo em seguida, cada um volta para o seu lugar, e o verso 2 diz assim, então voltou Jacó pelo seu caminho, e os anjos de Deus saíram-lhe ao encontro. Na Bíblia a Bíblia é um texto narrativamente muito bonito. Não só inspirado, porque ele é espiritualmente muito bonito, mas nada na Bíblia é por acaso. Vocês percebem que ele começa o ciclo de Jacó, dizendo que os anjos estavam, a pedra e os anjos, e ele vê os anjos. E fecha esse ciclo de enganação com os anjos. Daí para frente, Jacó, tudo isso é para preparar o que vai acontecer em seguida, que é o Vale do Jaboque, que é o local onde Jacó se encontra com Cristo, com Deus. Né? E a ideia de Moisés ali, do Espírito Santo através de Moisés, era dizer assim, vocês viram tudo o que aconteceu com Jacó? Todas as decepções, todos os problemas, o silêncio de Deus, aparentes enganações, pessoas maltratando, ele parecendo ser um títere, um manipulado. Tudo isso aconteceu sob o olhar de Deus, porque Deus o estava preparando para algo muito maior. E a partir dali, os anjos de Deus o encontram, e logo em seguida ele tem a maior experiência que um homem poderia ter. Ele toca o Filho de Deus. Ele luta com o Filho de Deus. E a luta não é uma luta, e é isso que a igreja adventista precisa, estamos passando sempre por isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A luta de Jacó, por incrível que pareça, assim, como é que uma pessoa me perguntou essa semana, como é que um homem pode ganhar de Deus? Como é que alguém pode lutar com Deus? Eu falei, olha, no hebraico não diz lutar contra Deus. E vencer. Eu falei, o hebraico não diz lutar contra Deus. A palavra contra em hebraico seria al, melhor dito, al. Mas ele diz, lutou com Deus, ao lado de Deus. Deus, naquele momento, Deus não estava lutando com Jacó. E aqui é um ponto importante. Aquele homem que lutou com Jacó, ele é descrito na Bíblia como homem. E a ideia por trás do texto é dizer que a primeira luta de Jacó não foi de Jacó contra o anjo, nem o de Jacó contra Deus, mas foram Deus e Jacó lutando contra Jacó. Lutando contra Jacó, que é o mau espírito, o mau espírito, não, o espírito já é uma expressão ruim, mas assim, o mau caráter. Exatamente, a luta contra o pecado de Jacó.
A igreja adventista, quando ela surge, ela sempre teve que lutar, e ela tem que lutar até hoje contra muitas coisas. Nós lutamos hoje contra progressismo dentro da igreja, contra liberalismo dentro da igreja, contra, no início, contra a falta de identidade, talvez as pessoas pensando que era apenas e tão somente mais uma igreja. Temos que lutar, por outro lado, contra o exclusivismo que alguns irmãos nossos ainda têm, algumas ideias de afastamento das outras pessoas. Ou seja, nós temos que lutar contra muitas coisas. Até contra o ecumenismo. Contra o ecumenismo, né? O ecumenismo ecológico, contra o ecumenismo, a utilização a falsa interpretação de profecias, contra pessoas que estão negando os princípios proféticos que fizeram a igreja ser o que ela é, contra pregadores que estão se levantando contra o chamado profético de Ellen White dentro da igreja. Contra tudo nós temos que lutar. Mas a única coisa que a gente não pode lutar é contra Deus. Nós temos que lutar sempre ao lado dele. Como igreja chamada no tempo profético, nós não precisamos e não podemos nos envergonhar do nosso nome. A senhora White diz isso. Nós fomos chamados em tempo profético, não podemos nos envergonhar dessa mensagem que estamos discutindo aqui hoje. Daniel 8,14 precisa ser proclamado como sendo o coração da mensagem adventista, sim. Identidade adventista, como a senhora disse. Se nós não pensarmos nisso, quem nós somos? Nós todos mais somos... Não, nós não somos mais um. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem exclusividade de salvação. Não tem. Não tem. Não existe. Nenhuma igreja Nenhuma tem. igreja. E além disso, nós precisamos lembrar que sai dela, povo meu. Existe povo dele em todos os lugares. Agora, qual é a mensagem dos 3 anjos? A mensagem que passou a ser pregada nesse período que é a de Apocalipse 14. É uma mensagem entregue para o povo chamado nesse período para dizer: pecadores de lá, venham se unir aos pecadores de cá e serem salvos pelo estandarte ensanguentado do nosso Senhor Jesus Cristo, do príncipe Emanuel. Então todos nós temos, o que foi nos dado é uma mensagem, e essa mensagem ela foi entregue a essa igreja, a esse povo, nesse tempo, nesse período. E se você é adventista do sétimo dia que nos ouve agora, tem vergonha? Vamos conversar. Vamos orar mais, porque não se envergonhe jamais da mensagem que Deus te deu. Não é Amém. Bom? Isso é o que a gente precisa lembrar sempre. Eu digo sempre que aqueles que tiverem dúvidas, falem conosco. Aqui a Escola do Pensar, ela está aqui equipada com pessoas que podem responder, que podem dar tempo para gastar ou pessoalmente, ou pelo WhatsApp, ou etc., através de mensagens. E o telefone da escola é 5841-6664 e o meu telefone pessoal, que podem ligar, abusar até de madrugada. Eu digo porque eu já recebo mensagem de madrugada, né? Que é 99405-5612. Eu vivo para isso. E é lógico que na hora que me apertam, eu vou buscar o pastor Sérgio. Tá vendo só? Ligam para ele de madrugada, ele me liga de madrugada. Isso aí é o próprio onça, né? Não é nem mais o amigo. Não é nem um amigo da onça mais. Deixa eu pegar o meu telefone aqui, porque eu tenho 2 telefones. Tem um que você pode entrar em contato diretamente comigo também. Deixa eu pegar aqui também. É porque eu nunca lembro. Tá? Vocês me desculpem, mas eu até lembro um pedaço dele. E você pode entrar em contato comigo também para receber estudos bíblicos. A capelania da Escola do Pensar, ela está à sua disposição. E você pode entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, 19 99734 8582. 19 99734 8582. Estudar a Bíblia é o mais gostoso que existe. E se deixar, eu falo aqui até amanhã de manhã. É fascinante, é emocionante, é muito bom mesmo. É fantástico. E não é difícil, porque eu tive pensando e falando para alguém, você sabe que um curso completo de piano chega a 17 anos? 17 anos? 17 anos. Um curso de medicina vai a 10, 11, 12 anos para se completar com a residência, etc. Todos os cursos demoram tanto. Um curso superior que menos demora é 4 anos, porque o de 3 eu não gosto de cursos de 3 anos. E o curso de Bíblia? Ora, a vida inteira, e a gente não cansa. Ainda bem que nós vamos ter a eternidade para perguntar a Cristo tanta coisa. Eu tenho né? tanta coisa para perguntar para ele. Eu também. E então, eu convido a você, meu amigo,
a estarem conosco sempre que você tiver um tempo. Eu tenho pessoas aí que me procuram semanalmente e que querem. Teve um que disse um negócio muito legal: nas minhas férias eu quero ler O Grande Conflito. Uau. Puxa vida, eu você disse... sabe que livro é O Grande Conflito? As pessoas que não sabem, se você não sabe o que é, procura. É um livro maravilhoso, né? O ano que vem ele vai ser o livro do ano. O livro do ano. Eu estou ansioso para ver esse livro. O livro do ano distribui aí milhares e milhares de livros do Grande Conflito. E será que ele vai ler? Eu acho que vai. Vai, tem que ler, tem que ler. Eu já li O Grande Conflito, eu li uma vez... Deixa eu contar uma história muito interessante a respeito do Grande Conflito. Sabe que na década de 70, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ele, para que não fique chato assim, porque é uma questão meio de sigilo também. Mas houve um rabino que ele havia sido, quando era criança, a família dele lá na Áustria foi morta pelos nazistas, e enquanto estavam matando a família, violentando a tia e etc., os soldados nazistas, um sacerdote estava com uma cruz assim na cabeça dela, dizendo: vocês merecem, povo maldito, porque vocês mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. E esse menino cresceu odiando, né? Odiando Cristo, odiando Jesus, Ele estudava a profecia da Bíblia hebraica para mostrar, do Antigo Testamento, para mostrar que não tinha nada a ver com Jesus, né? E estudava o Novo Testamento também, porque é obrigatório no seminário rabínico estudar o Novo Testamento, em alguns seminários rabínicos. Quando ele cresceu, ele encontrou-se com um adventista, porque eles eram fazer pinturas, etc. E esse irmão, ele era um artista, e eles começaram a conversar e dialogar. E ele falou assim para Deus: Senhor, eu preciso levar aqui de alguma forma a mensagem para esse meu amigo. Perguntou para Deus o que vai fazer, né? O que vai fazer? O que eu faço? Deus leva lá o texto Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas é um livro 700 e poucas páginas, né? 759 páginas, 769. É um livro longo. E conta a história que esse rabino falou: não vou ler um livro cristão. Ele falou: não, conta a história do seu povo. Conta a história do seu povo. Aí ele foi: então vou ler. Ele terminou de ler em 2-3 dias o Patriarcas e Profetas. Acho que tem um adventista que demorou a vida inteira para ler e ainda não terminou, né, o Patriarcas e Profetas. E ele terminou de ler assim, ele olhou e voltou esbaforido, né? Uau, eu preciso falar com essa rabina. Né? E aí o irmão falou: quem? A rabina daquele livro que você me deu, eu preciso ler, porque ela escreve com métrica mishnaica. Quem conhece hebraico, Mishnah é o texto hebraico do período da Idade Média. E aí ele, encantado: eu preciso falar que ela fala coisas maravilhosas que poucos sábios do meu povo conhecem, etc. Aí ele falou: entra aqui que eu tenho 2 notícias para te dar. Aí ele entrou, ele falou: a primeira é que ela não era rabina, ela tinha só até o 2º ano primário. Ele falou: impossível. E segunda é que ela morreu em 1915. Aí ele: como assim? Ela não viveu. Como ela soube de tudo aquilo então? Por quê? Porque os textos, informações que Ellen White dá no Patriarcas e Profetas, só estavam disponíveis em inglês a partir de 1930. Só estavam em aramaico, em hebraico, dos textos rabínicos antigos. Ele falou, e ele dizia assim: então ela só pode ter sido Hashem, que é a forma como nós nos referimos a Deus, né? Só pode ter sido eterno, só pode ter sido eterno. Ele falou: você gostou? Fantástico, um livro maravilhoso, lindo, tal. Então toma esse outro aqui, que é o Patriarca, Profetas e Reis. Mas é o quê? Não, é a continuidade, tá lá, continua. Aí ele leu, demorou mais um tempo. O próximo livro é o livro Desejado de Todas as Nações, na série Conflito. Né? E como é que você apresenta o Desejado para alguém que odeia Jesus? Que teve alguém dizendo que Jesus foi a responsável por matar a família dele. Aí ele orou, e Deus falou: não dá ainda não, ele não está pronto. E qual é o próximo? É o Atos dos Apóstolos. E o Atos dos Apóstolos ele entregou, é um livro pequeno, comparado com os outros da série Conflito, 300 páginas, é um livro para ler de tarde, né? Ele entregou o livro, e ele falou: eu vou ler. Ele leu o livro e ficou encantado, porque o capítulo 31 daquele livro fala salvação para os judeus. E a senhora White fala assim: Deus nunca rejeitou seu povo. Diferente do que muitos de nós pregamos hoje, a senhora White diz assim: Deus nunca rejeitou seu povo. O povo, os líderes rejeitaram Deus, mas Deus nunca os rejeitou. E Deus enviou Paulo, enviou homens, etc., para constantemente falar ao seu povo a respeito da grandiosidade da bênção de Cristo. E ele voltou chorando, poucos dias depois, voltou chorando, dizendo que assim, eles eram judeus, então os apóstolos não eram contrários, Paulo não era contrário então não, Paulo nunca abandonou o judaísmo. E uma cristã falando isso,
Né? Aí o irmão falou assim, não foi somente uma cristã falando isso, foi alguém que recebeu de Deus essa mensagem. E ele ficou encantado. E aí ele deu o Grande Conflito, né, para ele ler. Não, desculpa, ele pegou o outro livro e ele trouxe ele falou, agora é a hora. E deu Desejado de Todas as Nações, com a capa, com Jesus na frente. O homem deu um pulo, assim, um rabino. Não. Otorraish é aquele homem. É uma forma hebraica de se referir jocosamente a Jesus. Não. Aí falou, não, mas é dela? É de Ellen White? É. Tá, então eu vou ler. Ele leu. Ele voltou chorando depois de algum tempo, dizendo assim, aquele Jesus que disseram que matou minha família, eu jamais aceitaria. Mas o Cristo que ela apresenta aqui, eu reconheço como meu salvador pessoal. Ele é meu amigo hoje. Eu conheci um Cristo que eu nunca tinha visto em outro lugar, nem na Bíblia, nem em outro lugar. Por isso, eu quero aceitá-lo como meu salvador. E é incrível como Deus age. Né? Exatamente. Entregou e ele foi batizado secretamente em 1977, viveu sua vida como adventista, leu, e aí vem a leitura do Grande Conflito. Ele levou essa mensagem para muitas milhares de pessoas dentro do judaísmo, dentro de lugares da sua comunidade. Vários rabinos encontraram a mensagem baseada nesses livros. Por isso, assim, queridos, no próximo ano, quando o Grande Conflito for entregue na sua casa, você que está nos ouvindo, abra seu coração, leia esse livro e procure mais saber a respeito da série O Conflito. Leia Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, e encontre a esperança verdadeira, a esperança que transforma vidas. Amém. E assim, profecias, né? O Grande Conflito é profecia. É profecia. Bom, nós vamos dar continuidade em outro momento, e hoje nós vamos parar para fazer oração, agradecendo a Deus por esse momento, e eu digo que foi com chave de ouro que nós abrimos aqui este assunto. Vamos orar então? Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde. E sobretudo, Pai Santo, pelas profecias, pela tua palavra, porque ela convence, ela transforma e dá prazer. Pai Santo e Eterno, muito obrigado. E eu peço por todos aqueles que nos ouvem e aqueles que hão de nos ouvir, e abençoa também os nossos amigos, nossa família, todos aqueles que te pertencem, ó Deus, que a graça do Senhor nos alcance. Nós queremos louvar, bendizer e adorar a tua pessoa. Amém, em nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Jesus voltará.